Então, a gente assumiu início de abril, né, dia 6 de abril. Mas mesmo antes eu já era primeiro vice-presidente da Associação Comercial do Pará. E já conhecia bastante a associação como primeiro vice-presidente, mas efetivamente o que nós trouxemos de lá para cá foi, primeiro, bastante diálogo com os órgãos governamentais, ou seja, governo do Estado e Prefeitura de Belém. Dois, nós alinhamos uma relação mais próxima com os nossos associados. E aí a gente colocou e criou o encontro com o presidente. O que é o encontro com o presidente? É um bate-papo de 10, 15 empresários que são convidados por nós para a gente conversar sobre os negócios deles, entender as dores de cada um e poder montar um programa e um trabalho para a associação comercial ajudar esses empresários a buscarem soluções mais efetivas para o negócio de cada um deles. E tomamos várias ações internas, parcerias importantes e estratégicas, como agora fizemos uma parceria com a Juscepa, estamos assinando uma parceria também com o Sebrae e também com o Sesc, da FEComércio. Parcerias importantes de entidades empresariais junto conosco para fomentar um ambiente melhor de negócios. Mas a Associação Comercial tem uma particularidade, ela foi a segunda entidade empresarial constituída no Brasil. A primeira foi em Salvador, em 1811, e a Associação Comercial em 1819. E isso nos traz uma bagagem de credibilidade, mas também de responsabilidade com o nosso associado, com a classe empresarial. E esse é o nosso principal objetivo, é nós fomentarmos o empreendedorismo, tornarmos o ambiente de negócios favorável para que o empresário possa empreender, que o empresário possa investir, né? E a questão da insegurança jurídica. Isso aí é uma coisa que no Brasil nós precisamos mudar. O empresário hoje ele abre a empresa dele, entendendo que as regras do jogo da empresa são essas. E de repente, um ano depois ou 2 anos depois, as regras mudam totalmente e aí o cara tem que se readequar, o empresário tem que se readequar a empresa dele para que possa se manter viva no mercado. Nós estamos há muitos anos sem o aumento do limite do faturamento anual do Simples e do MEI, né? E com isso se defasou tudo. Nós temos uma inflação aí mais ou menos de 6% ao ano, né? Em alguns setores a inflação é maior do que isso, mas isso impacta porque o cara que entrou lá naquele jogo, lá atrás, há 8, 10 anos atrás, imaginando uma carga tributária, hoje já se alterou completamente, porque ele já fatura muito mais. Isso, na verdade, deveria ser reajustado anualmente. Ajustado anualmente esse valor, corrigido pela inflação, para que o empresário tenha a mesma realidade hoje do que ele teve há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, quando ele abriu o negócio dele. Então, indiretamente, essa carga tributária aumentou para o empresário, porque ele, a partir desse congelamento do valor lá, do faturamento anual do MEI, ele passou a ficar totalmente defasado. Então, o benefício que ele tinha lá atrás, que ele entendia lá atrás era 1, hoje é 50% a menos. Então, é isso, é esse ambiente de negócio e a gente se junta com a CACB, né, para conscientizar o legislativo da importância disso, para que gere mais negócios, para que gere mais emprego e gere renda para o trabalhador. É esse que é o nosso papel, né? Existe muita burocracia ainda na atividade empresarial de uma forma geral. O empresário hoje que não conseguisse entender com o seu advogado, com o seu contador e está conversando junto, até para a insegurança jurídica que existe, a mudança das leis, as mudanças dos regulamentos, que é muito constante, são mais de 1000 mudanças em apenas um ano, e o empresário tem que se adequar a isso. Mal o advogado e o contador conseguem entender esse movimento para poder ajudar o empresário. Imagina um empresário, né? Imagine um microempresário, o MEI, né? Então, é assim, a gente precisa ter uma segurança jurídica maior, a gente precisa sim, e esse papel é da associação comercial, ajudar o empresário a se adequar a um outro momento, que está mudando praticamente todo ano. A carga tributária agora vai aumentar e vai modificar a forma de você apurar os impostos, você já vai pagar na fonte, na hora que você compra a empresa, já vai pagar ali o imposto. Todas essas mudanças, elas vão impactar diretamente. E a Associação Comercial tem a Universidade Corporativa, que faz esse trabalho também com os seus associados e também com os não associados, de ajudar o empresário a entender esse movimento. O quê? Com palestras, com cursos que ele possa
entender esse movimento e levar para a empresa dele e se readequar ao momento. Nós sempre trabalhamos, né, na base da situação, na base daquela dificuldade que está surgindo. E a base onde é que é, normalmente? É na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal, onde nascem os projetos. Que muitas vezes o parlamentar ele não tem a visão do empresário. E a gente entra para mostrar para aquele parlamentar o que o impacto daquela decisão que poderá vir a ser tomada vai causar na vida do empresário. E se causa na vida do empresário, indiretamente também causa no trabalhador. Então, a gente tem esse papel, nós temos assessoria parlamentar, tanto na Câmara como na Alepa, para acompanhar esses projetos e poder nos fundamentar para que a gente possa agir e mostrar ao parlamentar o melhor caminho. Com relação ao que se diga, a Associação Comercial do Pará, ela não tem na base dela somente comerciantes. Nós temos o comércio, nós temos as indústrias, nós temos os serviços e temos o agro, hoje na Associação Comercial. Então, nós temos uma particularidade muito grande. Nós somos uma das poucas entidades empresariais que é multissetorial. Nós temos vários setores dentro da Associação Comercial. E a nossa base é de associados, ou seja, de empresários. Então, a nossa escuta ela é muito mais direta com o empresário. E por esse motivo, a Associação Comercial também passa a ter uma importância e uma relevância muito grande no trabalho dela para facilitar todo esse ecossistema de empreendedorismo. Nós temos uma informalidade ainda muito grande no Brasil, de uma forma geral, e Belém não fica fora dessa informalidade. E nós, como associação comercial, o nosso papel também é fazer o empresário, desde um microempreendedor, entender que quando ele caminha sozinho, sem o apoio de, por exemplo, uma Associação Comercial do Pará, ele caminha mais fraco, ele caminha mais lento e num caminho, às vezes, muito perigoso. Porque além de ele estar sozinho, ele está ausente de tudo que está acontecendo. Então, o empresário, depois que ele se associa, e o associativismo, o papel do associativismo é exatamente esse, é de tentar fortalecer esses laços e favorecer o empresário para ele entender melhor o ambiente de negócios da empresa dele e das outras empresas na qual ele depende. Porque se a gente tem uma notícia boa para o ano que a gente está vivendo hoje e para o que a gente tem para viver nos próximos anos, é a exploração de petróleo na margem equatorial, que vai lá do Rio Grande do Norte até a Guiana. Na Guiana, por exemplo, o impacto foi de 5 vezes o PIB, multiplicou por 5 lá em apenas 2 anos de exploração de petróleo. E no Pará, em particular, a gente precisa criar oportunidades de negócios para que a gente possa, os empresários e a população toda, ter resultados com esse petróleo. Porque eu não tenho a menor dúvida, a Petrobras não estaria investindo bilhões de reais em pesquisa, em exploração desse petróleo, se não tivesse grandes indícios de ter. E se tiver o que tem programado para acontecer na exploração de petróleo na margem equatorial, vai impactar diretamente em 15 municípios, como Vigia, Colares, Salinas e outros tantos. Mas vai impactar no estado inteiro. E é uma oportunidade de negócio para nós, empresários, nos prepararmos para esse momento, para que a gente possa realmente ter resultados. A COP não foi só para ganhar dinheiro, foi para muita coisa. Aconteceu uma mudança estratégica de visão da cidade de Belém, do estado do Pará, para o mundo inteiro. Houve uma mudança radical em toda a infraestrutura de Belém do Pará, da nossa cidade, né? O aeroporto, tantas obras que foram feitas, o Parque da Cidade, o Porto do Futuro, a Nova Doca, Tamandaré, foram várias obras, a Liberdade. Mas nós, empresários, temos que entender que isso é um movimento que aconteceu e que ainda vai render muitos frutos, não só no ano passado, esse ano e nos próximos anos também, porque foi criado um ecossistema muito importante, forte, para que pudesse haver essa mudança radical na nossa cidade. E com isso, a cidade só fez crescer. Hoje, Belém foi eleita a melhor capital do Norte, a capital do Norte do Brasil, para se viver. Nós também fizemos um movimento muito importante voltado para ajudar o empresário. E um deles é a CAM, Câmara de Arbitragem e Mediação. E nós reabrimos a Câmara, reinstalamos a Câmara. Qual é o papel da Câmara? É ajudar as empresas em litígios
que acontecem entre empresas, entre empresários. Então, hoje, se você tem um litígio com o seu parceiro, você fez um contrato, você procura a justiça. E nós abrimos a CAN com o objetivo de facilitar esse ambiente e proporcionar uma nova oportunidade para os empresários resolverem os seus conflitos jurídicos. Então, hoje, o empresário que tem um contrato com outra empresa estabeleceu lá que qualquer conflito entre eles, a CAN da ACP vai ajudar a resolver o conflito. Na hora que acontece o conflito, o empresário procura a Câmara e a Câmara vai ajudar numa mediação para buscar uma solução de um acordo e, se não for possível, vai partir para a arbitragem. E essa arbitragem, ela vai ser, na hora que saiu a decisão da arbitragem, ela vai ser definitiva. O outro lado, que achar que não foi prejudicado, ele não tem nem o direito de procurar a justiça, porque já foi resolvido ali e a justiça dá esse poder para a Câmara de Arbitragem e Mediação. A Associação Comercial, ela tem a Universidade Corporativa, que trabalha diretamente com cursos, palestras. Agora vamos ter essa semana palestra de reforma tributária, a palestra da NR1, que é outro ponto que a gente não falou, mas a NR1 vai mudar um pouco a maneira do RH das empresas entenderem o movimento dos funcionários. Nós temos palestras de inteligência artificial, cursos. Então, a gente procura fundamentar o nosso associado para que ele tenha condições de se adaptar a todas essas mudanças. Então, e o nosso associado, além de ser convidado para participar desses momentos, nós temos a nossa assessoria jurídica e assessoria contábil. Então, se o empresário tem alguma dificuldade por exemplo, numa questão tributária, ele pode procurar o nosso advogado, o advogado vai dar uma orientação para ele.